Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula. Eu sou o professor Flávio Moura e nesta videoaula nós iremos falar sobre circuito elétrico e associação de resistores. Na aula passada nós estávamos falando sobre potência elétrica e nesta videoaula nós iremos dar continuidade aos conceitos de corrente elétrica que temos tratado ao longo de nossas videoaulas. Vamos lá? Muito bem, então a princípio nós vamos começar com a definição de circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Nada mais é que a composição de dispositivos elétricos conectados entre si por materiais condutores ligados a uma fonte de energia elétrica. Então esse é o nosso exemplo mais básico o conceito mais simplório de circuito elétrico. São exemplos de circuito elétricos, por exemplo, é claro, nós podemos ter um circuito muito complexo, um circuito integrado, mas aí nós temos um exemplo bem simples para a gente compreender o que é um circuito elétrico. Você tem a composição de dispositivos conectados, o condutor, ou seja, o fio, né, ligados a uma fonte, a pilha, a bateria, a tomada, e algum dispositivo utilizando esta energia, no caso a lâmpada. Então aqui nós temos o exemplo bem simplório de circuito elétrico, ou se você preferir, a lanterna. Você tem a pilha conectada de uma forma que ela vai transformar a energia química em elétrica, alimentando esta lâmpada da própria lanterna. E aqui você tem o interruptor, aquilo que você chama em casa de chave liga-desliga, né? Então, eis aí um exemplo bem simples do que é um circuito elétrico. Então, sobre o circuito elétrico, a gente pode ter, como já falei, algo bem complexo, um circuito integrado, uma placa, enfim. Mas nós vamos tratar de uma maneira bem simples. Por exemplo, elementos de um circuito elétrico. Podemos ter um resistor, o próprio resistor, não é? E o que é um resistor? Sei lá. Um resistor, como nós já falamos nas aulas anteriores, ou quando colocamos a definição da primeira lei de Ohm, é um dispositivo que vai resistir à passagem da corrente. A exemplo, nós podemos ter fios elétricos, resistores de chuveiro, resistores em fotografia, enfim. Aí já é um pouco mais minucioso. Mas o que nós temos nas nossas casas, aparelhos, todos eles apresentam resistores, apresentam uma resistência elétrica. Você provavelmente já deve ter visto um circuito simples, aberto, algum equipamento eletrônico que você teve a oportunidade de analisar ou pelo menos esta figura aí, não é isso? Por exemplo, vamos à nossa primeira imagem. Aqui você já viu uma placa de circuito simples, como essa que está na sua tela? Não sei, mas é provável que você já tenha visto algum eletrodoméstico por dentro, já quebrou, já abriu uma impressora, já abriu um celular. O celular é algo um pouco mais diferente, mas todos eles você encontrarão este dispositivo, é o nosso resistor, tá bom? Então, os elementos de um circuito elétrico, a gente pode ter o resistor, pode ter a fonte de alimentação, no caso a bateria. São exemplo de fonte de alimentação: a pilha, a tomada, isso que você está vendo é uma bateria. Ou seja, são dispositivos que a gente chama de geradores, dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. É isso que faz um gerador.
ou ele transforma outras formas de energia em energia elétrica. Por exemplo, a pilha vai transformar energia química em energia elétrica. Outro exemplo, o dínamo de bicicleta. Alguém sabe o que é um dínamo? Nem sei, ó. Mas vamos dar uma pausa no vídeo. Deixa eu pegar uma fonte aqui, uma imagem para pegar um dínamo de bicicleta. Vamos lá. Bem, aí está o dínamo de bicicleta. É este aparelho aqui. O que acontece? Ele tem, é claro, nós vamos ver isso melhor posteriormente, para quando estivermos estudando fluxo elétrico. Mas o que acontece? Vamos falar de uma forma bem simples, à medida que o pneu vai girando, este eixo também vai girando e ele vai gerando energia elétrica. Entre aspas, a gente sabe do princípio da conservação da energia. O dínamo não gera energia, ele converte, ele transforma energia, neste caso energia mecânica, em energia elétrica. Então o dínamo também é um exemplo de gerador. E uma outra parte que compõe um circuito, outro elemento do circuito, é o receptor. Aí está em tela. O que é um receptor? O que é um receptor? Receptores são dispositivos que convertem energia elétrica em outra forma de energia. Por exemplo, nós acabamos de dizer que o gerador converte outras formas de energia em energia elétrica. O receptor vai converter sempre energia elétrica em outras formas de energia. Por exemplo, o liquidificador de sua casa, o ventilador, os eletrodomésticos de sua casa são exemplos de receptores. Eles pegam da tomada, vou usar essa linguagem, energia elétrica e converte essa energia elétrica em outra forma de energia. Por exemplo, imagine que isso aqui fosse um motor. Ele vai pegar a energia elétrica e converter em movimento, converter em energia mecânica. Então, aí está na sua tela alguns exemplos ou alguns dispositivos que compõem um circuito elétrico. Eu posso ter um resistor, um gerador ou um receptor, tá bom? Então, em se tratando de circuito elétrico, este pode ter, por exemplo, resistores associados de várias formas. Uma delas, vamos ver agora, é o tipo de associação. Eu posso ter a associação de resistor em série ou em paralelo. A primeira delas que nós iremos tratar é a associação em série. O que é uma associação de resistor em série? Dizemos que uma associação está ligada em série quando vários elementos de um circuito elétrico estão ligados em fila ao longo da passagem de uma mesma corrente que o atravessa. Diz-se que estão ligados em série. A exemplo disso, vejamos. Imagine estas lâmpadas ligadas da forma que estão aqui. Perceba que elas estão uma do lado da outra e ligadas ao mesmo fio. Elas estão ligadas à mesma corrente elétrica, como o símbolo você pode ver aí. Ou seja, cada uma dessas lâmpadas apresenta uma resistência elétrica e está representado na figura ao lado. Então, a associação em série, ela tem algumas características, como por exemplo, a corrente. A corrente é a mesma, a corrente que circula ou que passa pelo circuito é a mesma. Se a corrente é a mesma, isso nos dá uma característica. Qual característica? Do ponto de vista da primeira lei de
vamos chamar a primeira lei de Ohm, do ponto de vista da primeira lei de Ohm, que trata da tensão elétrica entre os terminais de um condutor, nós vamos ter que a DDP em cada um dos resistores, ela vai ser somada para que nós tenhamos a DDP total de uma associação, ou seja, na associação em série, a DDP total, passei demais, né? A DDP total é a soma das DDPs em cada um dos resistores R1, R2 e R3. Isso nos dá o seguinte: na associação de resistores em série, o meu resistor equivalente, o que é um resistor equivalente? Eu tenho mais de um resistor, então o meu circuito ou o meu medidor de energia da minha casa, ele não vai reconhecer que eu tenho uma geladeira, várias lâmpadas, um data show, vários eletrodomésticos. Ele vai reconhecer apenas uma coisa, como nós tratamos na aula passada. A DDP vai ser a resistência vezes a intensidade da corrente. Esta resistência, cliquei de novo errado. Esta resistência aqui nada mais é que a resistência equivalente, ou seja, é a soma de todos os resistores. Então nós vamos simbolicamente abreviar, dizer que a resistência equivalente de uma associação em série é dada pela soma dos resistores. Se eu tiver apenas 2 resistor, R1 mais R2. Se eu tiver 3 resistor, R1 mais R2 mais R3. E se eu tiver tantos resistores, mais Rn, ou seja, tantos resistores quanto eu os tiver, basta somar todos eles, tá bom? Vejamos agora um exemplo que o nosso slide, eu já toquei várias vezes, ele insiste em ir para ele. Então, 2 resistores de resistências iguais a 20 ohm e 30 ohm são ligados em série e conectados a uma bateria de 30 volts. Determine a resistência equivalente desta associação. Então, a resistência equivalente desta associação é dada... Estou escrevendo outra coisa. O texto nos disse que eles estão associados em série. Na associação em série, a resistência equivalente é dada pela soma dos resistores, certo? Aí está. Quem é o resistor 1? O resistor 1 vale 20. Então, coloquemos aqui 20. Acho que aí. O resistor 1 vale 20, mais quem é o resistor 2? É 30. Logo, eu posso dizer Logo, eu posso dizer que o resistor equivalente vai ser 50 ohm. Essa questão, ele pediu apenas o resistor equivalente. Mas imagine que estivesse pedido também o valor da corrente. O que você faria? Recorreria à primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, quem é U? U é a tensão, é a DDP, vale 30. Quem é R? R não é nem 20 e nem 30. É o resistor equivalente entre 20 e 30, que nós já vimos que é 50. Logo, eu posso dizer que 50I é igual a 30. I é igual a 30 sobre 50. Eu terei esta corrente em ampere, certo? Então, assim nós calculamos a resistência equivalente de uma associação em série. Vejamos agora um próximo exemplo. Resistores associados em paralelo. Um circuito está associado em paralelo quando este tem resistores. Agora vamos ver o que
que significa dizer estar em paralelo? Não é estar um do lado do outro, porque vocês viram que os nossos exemplos anteriores, a lâmpada estava um do lado do outro, que é isso que o aluninho costuma me dizer. É quando está um do lado do outro, né? Então vamos lá, quando são ligados de tal maneira que todos ficam submetidos à mesma diferença de potencial fornecido por uma fonte de tensão. Vejamos o exemplo. Aí observe que as lâmpadas estão uma ao lado da outra, mas a principal característica é a corrente elétrica. Ela não é a mesma, ela se divide. Por isso, a associação em paralelo, ela tem algumas vantagens. Primeiro, o consumo de energia. A DDP é a mesma em todos os terminais, tá? E também, se uma lâmpada queimar, o circuito não é interrompido, diferentemente da associação em série. Vejamos só, na associação em série, se uma lâmpada queimar, todas as outras se apagam. Por quê? Porque ela vai interromper a passagem da corrente, haja vista que a corrente passa por um único caminho, um único fio. Diferentemente da associação em paralelo, se uma lâmpada queimar, o caminho das outras é independente. É isso que nós sabemos da nossa casa, né? Uma lâmpada queima e não apaga todo o sistema elétrico de iluminação das nossas casas, né? Então, eis aí a principal diferença entre a associação em série e a associação em paralelo. Na associação em série, você tem a tensão, é a soma de cada um dos resistores, a corrente é a mesma. Já na associação em paralelo, a tensão é a mesma. Se eu disser que esta lâmpada ou estas lâmpadas estão ligadas à tomada de 220 volts ou 120 ou 127, aí, dependendo da região, eu posso garantir que neste resistor também ele estará sujeito a uma DDP de 220, este também 220 e este também 220. A DDP é a mesma. Diferentemente da corrente, perceba que a corrente já não é a mesma. Por quê? Vamos ver aqui. A corrente não é a mesma porque a corrente que vem aqui, ela se divide. Uma parte vai para lá, outra parte vem para cá, outra parte vem para cá. Por isso, se uma lâmpada queimar, as outras funcionam normalmente, certo? Porque o caminho é independente. Então, aí estão as principais características da associação de resistores em série ou em paralelo. Vamos só fazer uma leitura. Eu pulei o slide anterior, se você quiser volte o vídeo, dê uma lidazinha lá. Vamos às características da associação dos resistores quando ligados em paralelo. Todos os resistores são ligados entre os mesmos dois pontos, ou os nós, aqui estão, certo? E todos os resistores ficam submetidos à mesma tensão elétrica. Aí está, a mesma tensão. Se aqui for uma pilha, 1,5 volts, aqui será 1,5, aqui será 1,5, aqui será 1,5 e assim sucessivamente, tá bom? Então, a nossa residência, todos os aparelhos são ligados em paralelo, isso para minimizar o consumo de energia. E além disso, não só minimizar o consumo de energia, tem outros fatores, né? Às vezes em série você poderia até dizer que o consumo de energia é menor, dependendo da circunstância. Mas a principal vantagem da associação em paralelo é que ao ser desligado um aparelho, os outros funcionam normalmente, tá bom? Por quê? Porque a corrente elétrica se divide e a tensão é a mesma, por isso nós teremos um bom funcionamento. O Enem ele cobra muito a questão do brilho da lâmpada.
Ele vai perguntar, botar um desenho como esse e perguntar para o aluninho qual lâmpada brilha mais, né? E aí você recorre à nossa aula anterior, a aula de potência. Vocês estão lembrados? O brilho da lâmpada está relacionado com a potência. Então, potência é igual a corrente vezes a DDP, certo? Então, numa associação em paralelo, como a DDP é a mesma, então eu posso dizer que o brilho da lâmpada vai ser o mesmo, certo? Eu vou colocar também, se possível, uma videoaula para que vocês possam ver isso rapidamente numa atividade experimental, certo? Já na associação em série, o brilho da lâmpada não é o mesmo. Por quê? Se você pegar uma lâmpada cujo funcionamento dela é de 220 e você ligar desta forma como está aqui, a tensão vai ficar 220 em cada lâmpada dividido por 3, porque a DDP é dada pela soma dos potenciais em cada uma dessas lâmpadas. Logo, se eu liguei elas em 220, vai aparecer lá em cada uma delas 220 dividido por 3. Veja aí um pouquinho nesta videoaula, tá bom? E depois volte e depois a gente continua fazendo um exercício. Vamos lá. Agora sim, eu sei a mesma potência, claro que numa associação em paralelo, a potência ADP é a mesma, portanto elas têm que acender com a mesma intensidade. Diferentemente da associação em série, perceba, a associação em série, as lâmpadas do funcionamento, o brilho não está tão intenso quanto na associação em paralelo. Por quê? Porque a tensão nominal de todas essas lâmpadas é 220, na associação em paralelo elas estão a 220 como eixo, então eu tenho aqui 220 dividido pelas duas lâmpadas, tenho 110, por isso que ela não funciona corretamente. Deu para entender a diferença da associação? Vantagem da associação em paralelo, a intensidade do brilho e o consumo de energia é o mesmo. Por quê? Porque a DDP é a mesma em qualquer de todos os terminais. Essa daqui não, você tem a soma das DDPs. Além disso, se uma queimar, a outra apaga. Essa não, se uma queimar, a outra não se apaga. Vamos mudar e inverter aqui. Aí está. Muito bem, então vamos agora ver este exercício que diz o seguinte: determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Eu não coloquei a equação, mas vamos colocar agora. Você viu que a associação de resistor em série, nós calculamos o resistor equivalente somando os resistores, não foi? Muito bem. Na associação em paralelo, o nosso resistor equivalente é dado pela soma dos inversos. Tá bom? Se eu tivesse só dois resistores, eu poderia inclusive fazer isso aqui. Resistor equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso quando eu faço a média aritmética da equação que estou escrevendo agora. Média aritmética não, gente. Quando eu resolvo a equação com o denominador para a equação que estou escrevendo agora. Por exemplo, se eu tenho dois resistores, R1 mais 1 sobre R2. Se eu tenho 3 resistores, mais 1 sobre R3. Se eu tenho N resistores, mais 1 sobre tantos quantos eu os tiver. Tá bom? Então, na associação de resistores em paralelo, nós resolvemos com esta equação aí. E vamos resolver agora. Tá bom? Façamos deste lado 1 sobre o resistor equivalente
é dado por 1 sobre. Quanto vale um dos resistores? Eu vou chamar esse aqui de 10 de resistor 1, mais 1 sobre o outro resistor, vou chamar esse aqui de 10 de resistor 2. Quanto vale o outro resistor? Vou chamar esse aqui de 20 de resistor 3. Opa, 20, escrevi 30. Pronto. Agora é só resolver. 1 sobre resistor equivalente. Ai meu Deus. Quanto é o mínimo entre 10 e 20? Eu vou fazer direto, tá bom? É 20. Então, 20. E como é que faz isso? Nem sei, ó. Então vamos lá. Coloquemos aqui 20 e 10. Se você quiser começar, já que é um mínimo múltiplo comum, comece do menor valor. 20 dividido por 2 dá 10, 10 por 2 dá 5, por 2, 20 dividido, 10 dividido por 2 dá 5, 5 não é divisível, repito, aqui por 5 dá 1, portanto 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, é o valor que eu coloquei lá, tá bom? Então, divide pelo de baixo, ó, linguagem feia, e multiplica pelo de cima. Então, como é que eu resolvo uma expressão como essa? Você divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Logo, 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 1 é 2, mais 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 1 é 2. E 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Logo, nós ficamos assim. 1 sobre o resistor equivalente vai ser... Soma em cima. 2 mais 2 mais 1 dá 5. E agora é só dividir. Ou simplesmente você faz inverte geral. Tá bom? Opa! Um pequeno erro. Pequeno erro. Tá bom? Vamos lá. O resistor equivalente vai ser igual a 20 dividido por 5, que vai dar 4 ohm. Aí está, porque se você associa os resistores em paralelo, o resistor equivalente sempre é menor do que os resistores que você tem. Sempre, sempre, sempre. Aí está. Tá bom, gente? Bem, gente, é isso. Por hoje é só. Peço que você acompanhe o exercício no formulário e qualquer dúvida, mande-nos uma mensagem, entre em contato, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.